Os Papiros de Elefantina, vídeo gravado pelo professor Fábio Sabino, onde ele mostra trechos de um livro produzido por Arthur Koller, um grande estudioso da cultura hebraica e do nome do criador dos hebreus. Vamos então dar início aos estudos. Tem lá o prefácio, a introdução, para entender o que o camarada vai aplicar no livro que ele está escrevendo. Aí não pegaram a obra do autor, essa é a obra do autor, não. Pegaram um outro livro, que esse outro livro procura citar esse nome, só que aí esse outro livro foi tendencioso, gente. Por que não colocou isso no livro? Como uma pronúncia aproximada, ao invés do habitual Yahoo, com H, Yahoo. Existe Yahoo, está no meu livro, eu provo isso. Existe a pronúncia Yahoo, existe erro, tá aqui, escrito tudo no meu livro, tá? Ou erro, que não são formas, que ele não atesta essas formas, ele não aceita. Para ele pronunciar, ele vai fazer como Yahoo. Isso não que seja correto, ele traga. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai trazer uma coisa aproximada, pronúncia aproximada, não pronúncia exata. Tem diferença. Vamos voltar ao vídeo. Olha ele falando, ó. Tudo no meu livro, tá? Ou erro, que não são formas, que ele não atesta essas formas, ele não aceita. Para ele pronunciar, ele vai fazer como Yao. Isso não que seja correto, ele traga. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai trazer uma coisa aproximada, pronúncia aproximada. Antes de eu começar o estudo, eu quero mostrar o seguinte. Adotei aqui a transliteração IAL, a mais antiga forma. Vamos ler então a página 18. Os colonos não eram melhores que seus pais, nem talvez muito piores. Para começar, eles se consideravam especialmente dedicados para a adoração do Deus nacional, a quem eles chamam de este nome, como já argumentei em outro lugar, não é uma abreviação do tetagrama, mas uma forma anterior e apenas outra maneira de escrever a mais antiga forma. Como o re parece ser um mero sinal vocálico, ou talvez um Hansa, adotei aqui a transliteração ial como uma pronúncia aproximada, ao invés do habitual Yahoo ou erro, que não são formas. Ele é geralmente chamado entre judeus simplesmente Yao ou Deus. No entanto, também encontramos outros deuses mencionados além de Yao. Página 18. Temos aqui então a mais antiga forma
de pronunciar o nome do Criador, certo? Que é Yahweh. O Fábio Sabino, ele disse que foi usado esse apóstrofo aqui para dizer que antigamente os judeus e os hebreus pronunciavam o nome do Criador Yahu, e que esse apóstrofo aqui foi usado para substituir o som da letra hebraica Re, certo? Porque para o Fábio Sabino, essa letra Re aqui, ela, como consoante, ela tem som do duplo R, certo? Só que o Fábio Sabino, ele está errado. Quero dizer o seguinte: esse apóstrofo aqui, ele foi usado para substituir o som vocálico da letra Re, porque a letra Re, ela antigamente representava o som vocálico da vogal A, certo? Então, o autor do livro, para não colocar duas vogais A aqui, então ele usou o apóstrofo. Para que serve o apóstrofo? Ele serve para indicar a supressão de som em letras. O que significa supressão? Significa cancelamento, ato ou efeito de eliminar. Então esse apóstrofo aqui foi usado para eliminar o som da vogal A, para não repetir o som da vogal A aqui, certo? Então nós temos Yahu, não é Yahoo não. Então o autor do livro fala o seguinte aqui, ó: como o Re parece ser um mero sinal vocálico, ou talvez um Hansa, ou seja, algo firme e forte, adotei aqui a transliteração, Yao, como uma pronúncia aproximada, ao invés do habitual Yahoo ou Yerro. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele adotou a pronúncia Yao, não foi Yahoo e nem Yerro, porque o correto é o nome Yao, é a pronúncia Yao. Primeiro veio a pronúncia do nome do Criador, depois a escrita. O nome do Altíssimo sempre foi pronunciado por 3 vogais e não 4. Não precisava usar o tetagrama, não precisava usar as 3 letras, mas a antiga forma do nome do Criador que era usado para pronunciar o nome dele é pela primeira e a terceira letra, que nós temos Yahu, certo? Então, esse apóstrofo aqui, ele foi usado para indicar que o H aqui, ele é mudo. Não é como o Fábio Sabino interpretou. Esse H aqui é mudo, certo? O apóstrofo, ele serve para indicar a supressão de letras e sons. Serve para indicar a supressão de som e letras, certo? Supressão significa ato ou efeito de eliminar, cancelamento. Então esse apóstrofo aqui quer dizer que o nome do Criador é Yahu, Yahu. Foi esta a pronúncia que os judeus ou hebreus usaram, né? Hebreus ou judeus. Então a letra Re, certo? A gente tem aqui 2 tabelas das letras hebraicas. Aqui está o hebraico moderno, aqui está o hebraico antigo. E temos o Re aqui, ó. Temos o Re aqui, que é mudo, ó. Mudo. Então o Re não tem som de duplo R, certo? A gente tem um Shet que tem som de duplo R. A gente tem aqui a letra Kaf que vai ter som de duplo R, certo? Como consoante. Repetindo, a gente tem a letra Shet. Mas o Re é mudo como consoante. E ele poderia representar a vogal A, certo? A letra Re, certo? Que no hebraico antigo a letra Re é a letra Ra. Então o nome do Criador que o autor do livro quis dizer é Yalsim, certo? Antigamente era ensinado que o hebraico se perdeu. Então o autor do livro quis dizer que Yao é uma pronúncia aproximada, certo? Porque ele não quis dizer diretamente que é o nome do Criador, Yao, até porque existia também uma lei de não pronunciar o nome do Eterno, de não anunciar o nome do Eterno para as nações, era proibido. Então ele quis dizer isso, que era a pronúncia aproximada. Então
Para bom entendedor, meia palavra